Jesus continua respondendo os seus discípulos no Monte das Oliveiras, o sermão profético, o segundo maior sermão profético do Evangelho de Mateus. Jesus responde à pergunta dos discípulos, né? Os sinais que vão acontecer antecedendo a volta de Cristo. Ele fala aqui o terceiro sinal. No versículo 9 ele diz: Então vos serão entregue para serdes atormentados, todos matar-se-vosão e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Neste tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros aborrecerão. Surgirão falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Aqui Jesus está falando, né, que os discípulos seriam odiados de todas as gentes. Por quê? Porque o Evangelho de Cristo, ele está na contramão dessa vida humana. Ou seja, o Evangelho de Cristo é a luz, né? Vai mostrar onde está o pecado, vai mostrar onde está o roubo, vai mostrar onde está o erro. Então, as pessoas, né? João Batista perdeu a cabeça por quê? Porque ele pregava o Evangelho, ele denunciou o pecado de Herodes. Então, ele perdeu a cabeça na bandeja porque ele era um denunciador de pecado. Então, o Evangelho vai trazer a luz, o Evangelho vai mostrar onde que está o erro, o Evangelho vai confrontar, o Evangelho vai mostrar onde que está as pessoas, da maneira que as pessoas estão vivendo, uma vida pecaminosa, uma vida de erro, uma vida de ostentação, uma vida de idolatria. Por isso que Jesus disse que os discípulos seriam odiados. Ou seja, aí ele diz aqui, né, no versículo 10, neste tempo muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros aborrecerão. Isso não está acontecendo, né? As pessoas estão se traindo um ao outro, cristão traindo cristão, pai traindo filho, filho traindo pai. Tudo isso já está acontecendo em volta do mundo. E está escrito aqui, ó, no versículo 11, e surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. Quantos falsos profetas não estão no mundo pregando mentira, pregando coisa que não está na palavra de Deus, enganando o povo? Mas nós, irmãos, temos que estar atento às profecias bíblicas, aquilo que está na palavra. A única regra de fé do cristão é a Bíblia. Esteja atento à palavra de Deus. Tem que ser que nem os bereanos. Paulo estava pregando em Bereia, Atos 17, e os bereanos iam lá conferir para ver se o que Paulo estava pregando estava dentro das Escrituras. Ou seja, eles não confiavam só no que Paulo falava, mas a única regra de fé e prática dos bereanos era a Bíblia. Então, irmãos, olha o que diz aqui no versículo 12, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. O amor de muitos esfriou em muitos lugares. As pessoas não querem mais sofrer pelo Evangelho, não querem mais trabalhar pelo Evangelho. Né? As pessoas estão iludidas com o falso Evangelho, com a falsa pregação, com a teologia da prosperidade. As pessoas não querem mais se doar em favor do Evangelho. Mas é verdade que em muitos lugares o amor de Deus está aquecido. Né? Em muitos lugares o amor está aquecido, a igreja está combatente, a igreja prega o Evangelho, a igreja vive o Evangelho, a igreja faz o trabalho social, a igreja se insere na sociedade, a igreja tem um papel importante no meio da sociedade, a igreja cuida das pessoas, a igreja leva a salvação, leva a mensagem da redenção. Em muitos lugares o amor de Deus está aquecido no coração dos fiéis. Mas é verdade que o amor esfriou no coração de muita gente. Quantas pessoas que você conhece que era firme no Evangelho, que pregava o Evangelho, que vivia o Evangelho, e hoje estão aonde estão? Estão vivendo outras coisas que não é o Evangelho. Então, irmãos, nós temos um país laico, né? Em partes, mas eu digo para os irmãos que muitos não pregam o Evangelho. Nós temos liberdade de pregar o Evangelho, mas não pregam o Evangelho, porque estão iludidos com os falsos mestres, com os falsos pregadores, né? Que trouxeram novidades,
que trouxeram novidades. Ou seja, que pregam coisas que a palavra de Deus não está aqui. Ou seja, levaram a igreja por um outro caminho, por um outro ensino. Mas é para a Bíblia que nós temos que olhar. É para ela que nós temos que estar atentos. Aqui é a verdadeira profecia. É a Bíblia, é a palavra de Deus. Então, irmão, a Bíblia é a lâmpada que Deus acendeu para salvar o seu povo. Creia nisso. Esteja atento nisso. A palavra de Deus está cumprindo, né? Jesus aqui responde os discípulos o terceiro sinal que vai preceder. Então, serão odiados por muita gente, né? Em muitos países a gente já vê isso se cumprir, cristãos sendo mortos, queimados, sendo espetáculos, né? Sendo mortos a tiro, sendo martirizados. Nós já estamos vendo em volta do mundo, em nossa volta aqui, pessoas sendo aborrecidas, irmãos contra irmãos, né? Irmão levando irmãos em tribunais. E nós estamos vendo o amor que já esfriou. Cadê o amor do povo de Deus? Né? O povo está todo dia dentro da igreja, mas não consegue manifestar o amor de Cristo, porque está longe do propósito eterno. Mas nós estamos no tempo de vigiar. Vigiar, irmãos. Vigiar e atentos, para que os falsos profetas que se levantaram aqui não vos engane. Não engane a igreja do Senhor Jesus. Temos que estar atento, vigiando a todo tempo. Deus te abençoe, te ilumine e te guarde nesse tempo do fim.